Eu nunca fui um grande fã daquele jogo Fortnite, mas todos os meus amigos sempre foram viciados nesse jogo. Eu sempre me sentia meio perdido durante o jogo quando os outros jogadores diziam para eu pular isso ou atirar naquilo e coisas do gênero. Mas depois de já ter jogado algumas vezes, eu meio que entendi a essência daquele jogo. A verdade é que eu só não sou bom nele. Então, numa certa noite, estava chovendo e eu não tinha nada para fazer. Entrei num jogo online e joguei sozinho apenas para praticar. Eu fiz isso algumas vezes até que comecei a ficar bem melhor no jogo. Então, para aumentar um pouco o desafio, eu comecei a jogar as partidas com outros jogadores online. Não os meus amigos, apenas outras pessoas aleatórias da internet. Entrei para jogar uma partida de duplas e me encontrei online com a outra pessoa do meu time. O seu nome do jogador era Êxodo 666 ou algo do tipo, mas eu não me lembro muito bem. O que eu sei é que nós acabamos perdendo aquela partida, e acho que ficamos classificados na 20ª posição, ou seja, não fomos nada bem. Depois que a partida acabou, recebi uma mensagem no jogo do cara, dizendo que achava que eu joguei muito bem e que deveríamos jogar novamente. Foi meio estranho, porque eu realmente não joguei muito bem naquela partida. Mas acabei jogando outra vez com ele, afinal eu queria praticar mais um pouco. Mas dessa vez ele ligou o microfone e estava tentando falar comigo através do jogo. Eu nem tenho microfone para jogos, então não pude responder. Eu só podia ouvi-lo através dos alto-falantes da TV, e com base no seu tom de voz e no que ele estava dizendo, ele parecia estar ficando cada vez mais irritado por eu não estar respondendo ele. Eu ouvi dizer coisas como: "Coloca aí o microfone, pare de ser criancinha. Tá com medinho de falar, é?" Qualquer pensamento desse cara sendo legal foi completamente embora nesse momento. Na verdade, eu comecei a pensar que ele era apenas mais um troll idiota da internet. Eu até ia terminar o jogo, mas depois das coisas que ele disse, tinha acabado para esse cara. E ele ainda continuou dizendo outras coisas depois disso. A maior parte eu nem consegui entender por causa da minha distância da TV e do barulho do próprio jogo. Mas então, num certo momento do jogo, eu ouvi dizer meu nome. Não apenas o meu primeiro nome, mas o meu nome completo. Quando eu ouvi isso, eu entrei em pânico e pensei comigo mesmo: como? O meu nome real está sendo mostrado no meu perfil do jogo. Mas eu sabia que não tinha como ser isso. O cara continuou lá falando pela televisão, mas eu já nem prestava mais atenção nessa hora. Meio que entrei em pânico e então rapidamente desliguei a TV e o jogo. Logo depois disso, mandei uma mensagem para os meus amigos e contei a eles sobre essa situação. Todos eles acharam aquilo engraçado e ainda ficaram me zoando nas mensagens. Então eu deixei isso de lado e fui ver alguns vídeos no meu computador para dar uma relaxada. Alguns minutos depois, meu telefone vibrou novamente. Eu esperava que fosse alguns dos meus amigos de novo, mas dessa vez era uma mensagem de um número desconhecido. Quando eu li a mensagem, eu não pude acreditar. Em letras maiúsculas estava escrito meu nome completo. Eu fiquei completamente arrepiado e digitei de volta: "Quem é?" Esperei ansiosamente para ver o que esse número ia responder. Então, alguns segundos depois, ele escreveu: "Esse é o seu endereço?" E logo em seguida, meu endereço real apareceu na tela do telefone. Mais uma vez eu escrevi: "Quem tá falando?" Então menti e escrevi em seguida: "Isso deve ser algum engano, esse não é o meu endereço." Esperei por mais alguns minutos, mas a pessoa nunca mais respondeu depois disso. Comecei a acusar meus amigos de estarem pregando uma peça em mim, mas todos juraram que não tinham nada a ver com isso. Mas do jeito que tudo tinha acontecido, eu não acreditei neles. E nem fiquei ali alimentando essa situação, porque eu imaginei que se realmente tivessem sido eles, quanto mais eu reagisse a essa brincadeira, mais eles iam querer me zoar. Então eu fui pra cama ignorando os meus amigos e acabei caindo no sono. Alguma coisa me acordou durante a noite. Eu tinha quase certeza que ouvi algum barulho. Você sabe, quando às vezes um som te acorda no meio da noite, mas você não sabe exatamente o que era, porque você ainda não estava realmente acordado para ouvir. Era exatamente essa a minha sensação. Então eu comecei a olhar por toda parte ao redor do meu quarto, quando de repente ouvi novamente o barulho e percebi que ele estava vindo da janela do meu quarto. Assim que eu me aproximei da janela, começou uma série de batidas vindo do lado de fora dela. Mas ao invés de ir conferir para ver quem estava lá fora, como um macho de verdade faria, eu saí correndo como um covarde para fora do meu quarto e fui direto para o banheiro, onde eu me tranquei. Eu nem queria saber de orgulho a essa hora, eu estava com tanto medo que só pensava em sobreviver. Não tinha janela naquele banheiro, então eu acabei me sentindo mais seguro lá. Fiquei lá quase a noite toda, e quando eu finalmente saí, fui direto pegar o telefone para mandar uma mensagem para os meus amigos, novamente dizendo para todos irem se danar. O pior é que mais uma vez todos ficaram se divertindo com isso.
Só que outro dia, quando eu os vi pessoalmente, eles pareciam realmente sinceros quando me disseram que não tinham nada a ver com aquela situação. Até hoje, eu realmente não sei se meus amigos estavam brincando comigo, ou se aquele cara com quem eu estava jogando aquele jogo de alguma forma conseguiu minhas informações pessoais e veio até a minha casa no meio da noite. E se fosse mesmo ele? Como ele conseguiu minhas informações? E o que ele realmente queria comigo?